Em meio às convulsões do século XIX, o México, um país marcado por guerras, reformas e intervenções estrangeiras, tornou-se o cenário de um dos experimentos sociais mais ambiciosos e esquecidos de sua história. Vila Carlota, um assentamento fundado por ordem do imperador Maximiliano de Habsburgo, em homenagem à sua esposa Carlota, que trouxe dezenas de famílias alemãs e austríacas para estabelecer uma colônia modelo em solo mexicano. Mas o que motivou esse projeto? Quem eram os colonos? E por que, apesar de seus sonhos, tudo terminou em abandono e silêncio? Esta é a história de um sonho imperial afogado pela selva, pela política e pela realidade. Após conquistar sua independência em 1821, o México entrou em um período de instabilidade política, guerras civis, invasões estrangeiras e tensões internas entre liberais e conservadores. A Guerra da Reforma, 1857 a 1861, deixou o país dividido e empobrecido. Benito Juárez, presidente constitucional, suspendeu o pagamento da dívida externa, o que provocou uma resposta violenta das potências europeias, França, Espanha e Grã-Bretanha. Essas tensões levaram a uma intervenção militar liderada por Napoleão III, que também buscava conter a influência dos Estados Unidos e expandir o poder francês na América Latina. O México tornou-se, assim, um campo de batalha de ideologias, hegemonias e modelos de civilização. Napoleão III viu no México uma oportunidade geopolítica, enviou tropas e propôs o estabelecimento de uma monarquia pró-europeia. Em 1864, o arquiduque austríaco Fernando Maximiliano de Habsburgo aceitou a coroa de um império mexicano. Acompanhado por sua esposa, Carlota da Bélgica, Maximiliano, educado nas tradições liberais da Europa do século XIX, sonhava em construir um império moderno nas Américas, onde as liberdades individuais coexistissem com uma estrutura hierárquica e paternalista. Para isso, precisava atrair colonos leais, trabalhadores e alinhados com os valores imperiais. Assim nasceu a ideia das colônias agrícolas de imigrantes europeus. O governo imperial mexicano, influenciado pelas ideias europeias de civilização e progresso, lançou um programa para atrair colonos europeus, especialmente católicos alemães, austríacos e suíços, com os objetivos de ocupar regiões pouco povoadas, promover a agricultura moderna, criar núcleos leais ao império. Vila Carlota foi concebida como uma colônia agrícola modelo na região de Yucatán, atualmente parte de Campeche e Quintana Roo. Recebeu esse nome em homenagem à Imperatriz Carlota, considerada por muitos como símbolo de virtude e civilização europeia. O projeto inspirou-se em experiências semelhantes na Europa, como a colonização de alemães no sul do Brasil ou nas províncias meridionais do Império Russo. O México buscava não apenas desenvolvimento econômico, mas também uma transformação cultural e racial de seu território. As famílias foram recrutadas na Baviera, Tirol, Boêmia e sul da Alemanha, sob promessas de terras, ferramentas, animais e segurança, através do Porto de Hamburgo e parcialmente financiadas por subsídios imperiais. Chegaram a Veracruz e de lá seguiram para o sudeste mexicano. Campanhas de propaganda em alemão apresentavam o México como uma terra prometida, fértil e acolhedora. Os migrantes, em sua maioria camponeses empobrecidos, viam nessa proposta uma oportunidade de reconstruir suas vidas. Estima-se que entre 443 e 600 pessoas tenham chegado, a maioria camponeses católicos.
Ao chegar, os colonos enfrentaram uma realidade brutal: selva densa, doenças tropicais, falta de infraestrutura, mal-entendidos culturais, conflitos com as populações maias locais e uma administração ineficiente. As ferramentas e terras prometidas nem sempre chegavam a tempo. Muitos morreram de febre amarela, malária ou disenteria. Alguns relatos mencionam que famílias inteiras desapareceram no primeiro ano. O isolamento agravava as dificuldades. Não havia estradas transitáveis nem assistência médica adequada. As relações com os povos indígenas eram tensas, pois os colonos eram vistos como invasores em terras ancestrais. Alguns tentaram replicar técnicas agrícolas europeias, como o cultivo de trigo, cevada ou criação de porcos. No entanto, as diferenças climáticas eram enormes. Outros se adaptaram melhor, cultivando milho, mandioca e produtos locais, aprendendo técnicas com os maias. Pequenas aldeias satélites foram fundadas: Colônia Iturbide, Colônia Carlota e Colônia San Fernando. Em cada uma, tentou-se reproduzir o modelo europeu: casas de madeira, escolas, capelas católicas e sistemas cooperativos. Em 1867, após a retirada das tropas francesas e o avanço republicano, Maximiliano foi capturado e executado em Querétaro. Carlota, mentalmente abalada, foi levada para a Bélgica. Com o fim do Império, cessou o apoio oficial a Carlota. As terras voltaram ao domínio federal e muitos colonos se dispersaram ou emigraram para o norte, rumo a Guatemala ou Belize. Alguns poucos conseguiram se estabelecer em áreas rurais de Veracruz ou Tabasco. Sem proteção imperial ou infraestrutura de apoio, as colônias colapsaram. Alguns colonos foram absorvidos por comunidades locais, outros mudaram de identidade ou religião para sobreviver. Há evidências documentais de que vários líderes coloniais solicitaram ajuda ao governo republicano, mas foram ignorados ou vistos como ameaça. Em 1870, não havia mais estruturas oficiais ou registros ativos de Carlota. Embora muitos documentos tenham se perdido, alguns registros sobreviveram. Há sobrenomes, práticas agrícolas, palavras do alemão antigo misturadas a idiomas locais e costumes sincréticos que apontam para esse capítulo esquecido. Em regiões de Campeche e Quintana Roo, ainda existem locais com topônimos que evocam origens europeias. Em alguns casos, os descendentes diretos foram assimilados pelas populações maia ou mestiça. Alguns ainda conservam objetos litúrgicos, ferramentas ou histórias transmitidas oralmente. Carlota não aparece nos livros escolares, nem na memória coletiva da maioria dos mexicanos. Foi uma tentativa de enxertar um modelo europeu sobre uma terra profundamente indígena e mestiça, e, no entanto, seu vestígio permanece em documentos, nomes e na memória guardada em arquivos. Representa um caso único de migração controlada, fracassada, mas profundamente significativa, para compreender o cruzamento de identidades no México do século XIX. Carlota foi mais do que uma colônia, foi um símbolo do sonho imperial, da esperança de centenas de camponeses e do desencontro entre dois mundos. Ela nos lembra que a história nem sempre é escrita pelos vencedores, mas por aqueles que resistem, sobrevivem e são esquecidos.